Fala pessoal, indo direto ao ponto nos espelhos esféricos. Vamos lá. Primeiro de tudo, quero te lembrar que os espelhos esféricos, eles são derivados de uma superfície esférica refletora. Imagina uma bola de futebol que ela tem espelhos fora e tem espelhos dentro, certo? Na parede da bola, né? Se eu corto essa bola ao meio, eu vou gerar aquilo que na física chamamos de calota refletora. O que é essa calota refletora? É um espelho encurvado, onde pela parte de dentro é espelho e pela parte de fora também é espelho, também é espelhado. E aí surgem os dois espelhos esféricos, o espelho que chamamos de côncavo e o espelho que chamamos de convexo. Se eu usar a parte de dentro dessa calota refletora, se eu usar essa superfície refletora interna, eu estou usando ele no formato do espelho côncavo, certo? A luz interagindo, ó, se eu estiver aqui me olhando, me vendo através da parte de dentro dessa superfície refletora, eu estou utilizando o espelho esférico côncavo. Se eu estiver aqui fora me olhando para esse espelho, utilizando a parte de fora, eu estou utilizando um espelho convexo, perfeito? E aí eu quero que você entenda que esses dois espelhos, o côncavo e o convexo, eles possuem várias aplicabilidades no nosso dia a dia. Quero ser mais preciso. O espelho côncavo, ele tem 5 funções de formação de imagens que ele consegue gerar. Ou seja, a depender de como eu use esse espelho côncavo, ele vai poder formar 5 diferentes tipos de imagens do meu reflexo, eu na frente dele. A depender de como eu uso, eu posso ter 5 funções no espelho côncavo. Mas eu quero te falar a principal dele. Eu vou, lógico, falar de todas mais na frente, mas eu quero te lembrar a principal dele. Perceba, não é a única, é a principal função dele. A principal função do espelho côncavo é aumentar, fica atento, é aumentar a imagem, é oferecer mais detalhes. Pessoal, isso aqui não é a única função dele, é a principal função dele. Ele tem outras 4 funções, além dessa, de aumentar a imagem, oferecendo mais detalhes, que eu vou discutir já já com vocês. Onde é que a gente vê essa principal função dele acontecendo? A gente enxerga essa principal função acontecendo em espelhos de dentistas, certo? Aquele espelho que ele coloca na tua boca. Ele coloca aquele espelho para aumentar o teu dente, a imagem do teu dente, e ele vê com mais detalhes. Outro exemplo, um espelho de aumento que a gente usa geralmente bem perto do nosso rosto para se maquiar, para, enfim, sei lá, fazer algum procedimento no rosto, para ver com mais detalhes um óculos que tu está usando. Esse espelho que você posiciona perto do rosto e ele dá mais detalhes é o espelho côncavo, galera. Exatamente isso. Eu lembro contigo, antes de falar um pouco mais do espelho côncavo, que o espelho plano, que é o que a gente deu na aula passada, é um espelho que se eu tiver em frente a ele, eu nunca vou ter dúvida. A minha imagem sempre vai estar atrás desse espelho, ou seja, dentro desse espelho. Eu estou aqui no mundo real e a imagem está dentro do espelho no mundo virtual. E aí, essa minha imagem, ela é exatamente a, ao objeto que está em frente ao espelho, né? Que no caso sou eu. Então, a imagem é igual ao objeto. Então, a gente fala que essa imagem, ela é virtual, ela é direita porque tem a mesma orientação do objeto e ela é igual, perfeito? Então, o espelho plano, ele gera uma cópia fiel. Quando eu vou para o côncavo, ele tem 5 funções. Ele pode gerar uma imagem de cabeça para baixo, ele pode gerar uma imagem maior, uma imagem menor. Sim, o espelho côncavo pode gerar uma imagem menor, sim, certo? Ele pode gerar vários e vários tipos de imagens. Mas o principal do espelho côncavo, a principal função é aumentar a imagem, é oferecer mais detalhes, perfeito? Não confunda isso. O côncavo consegue fazer praticamente tudo, mas a principal função dele é gerar mais detalhes. Tranquilo? Perfeito. Eu também tenho outras, essas 5 funções de espelho côncavo, né? A principal delas é essa daqui, que a gente vê utilizando no espelho dentista, nos espelhos de aumento, mas eu tenho outras funções também para o espelho côncavo. O espelho côncavo, ele é utilizado em lanternas, ele é utilizado em faróis de carro, ele é utilizado em telescópios,
Ele é utilizado também em forno solar, vê um monte de coisas. Vou explicar cada uma dessas para vocês, não se preocupem, tá? Vou explicar cada função dessas para vocês aqui quando eu falar desses carinhos aqui dos raios notáveis, beleza? Massa. Esse é o espelho côncavo. Ele tem como principal função aumentar a imagem, mas ele também consegue fazer outras coisinhas a mais. Já o espelho convexo, ele só tem uma função. Esse cara só tem uma função, única função, que é a função de diminuir a imagem. Aí tu fala, professor, mas isso é uma coisa boa? Não é tão bom assim, porém, a consequência disso é algo bom. Quando o espelho convexo diminui a imagem, olha o tamanho das árvores aqui no espelho convexo, olha o tamanho dos carros no espelho convexo, são bem pequenininhos. Quando ele diminui a imagem, ele aumenta o campo de visão. Então, a principal função e única função do espelho convexo é aumentar o campo de visão, porque ele diminui a imagem. Ou seja, o espelho convexo é aquele que é para fora, é aquele que a gente usa a parte de fora do espelho, certo? Então, ele aumenta o campo de visão. Olha o quanto o campo de visão está aumentado, certo? No espelho côncavo, a gente tem o campo de visão, na verdade, diminuído, perfeito? Já no convexo, a gente tem um campo de visão aumentado. Isso faz com que a gente veja mais coisas, porém a gente vê com menos detalhes, com menos nitidez. É bem interessante você anotar isso aí, que o convexo ele traz bem menos nitidez para a gente. Perfeito, pessoal. Massa. Espelho convexo, única função, aumentar o campo visual. Isso traz uma coisa ruim, né? Já caiu no Enem isso. Quando a gente usa um espelho convexo, tudo fica muito pequeno. Aí para meu cérebro, tudo que é pequeno parece que está longe demais. Então muitas vezes eu olho para um espelho convexo, vejo um objeto pequeno, penso que ele está longe, mas na verdade ele está perto. Isso pode causar alguns acidentes, porque o espelho convexo ele é muito utilizado nos retrovisores dos carros. E aí quando você olha para o retrovisor do carro e vê um objeto pequeno, você pensa, está longe. E aí quando tu muda de faixa, tu bate no carro que estava ao teu lado. Perfeito? Então isso é muito perigoso. O espelho convexo ele é utilizado em retrovisores de carro, ele é utilizado em portarias, ele é utilizado em entradas de ônibus, cruzamentos, para que as pessoas vejam com maior amplitude o campo visual. Ele diminui a imagem, mas aumenta o campo visual. Perfeito? Massa. Eu queria lembrar a vocês a geometria dos espelhos esféricos. A geometria é bem interessante, ela é simples, mas ela é bem interessante. Olha para cá, tá? O espelho côncavo é quando a gente usa a parte de dentro. Olha a luz vindo e usando a parte de dentro desse espelho. Já o espelho convexo é quando a luz experimenta a parte de fora desse espelho, certo? Beleza. E aí eu quero que você entenda o seguinte. Todo espelho, sendo côncavo ou convexo, ele possui esses 3 pontos aqui. Que são os pontos que chamamos de vértice, que é onde o espelho está. Foco, que é a metade do caminho. E o centro de curvatura, que é como se fosse... Se eu completasse uma circunferência aqui, é como se fosse o centro da circunferência. Beleza? Massa. Esses 3 pontos aqui, vértice, foco e centro de curvatura, eles existem nos 2 espelhos, né? Ó, vértice, foco, centro de curvatura, vértice, foco e centro de curvatura. Qual é a diferença, professor? A diferença é que, como a luz ela experimenta a parte de dentro do espelho côncavo, ela vai poder interagir com o ponto focal, ela vai poder interagir com o ponto centro de curvatura. Então, a gente fala que no espelho côncavo, esses pontos eles estão no mundo real, que é de onde a luz vem, perfeito? É no mundo real. Já no convexo, como a luz vem e experimenta a parte de fora e ela bate e vai embora, ela não consegue interagir com o foco e o centro. E a gente fala que no espelho convexo, o foco e o centro eles estão no mundo virtual, eles estão dentro do espelho. Perfeito, pessoal? Massa. E aí eu quero te falar um pouco da geometria disso, certo? Quero que você fique atento ao que eu vou falar agora. O foco e o vértice possuem uma distância entre eles. Essa distância entre eles a gente chama de distância focal, ou simplesmente de um f minúsculo, certo? A distância entre o centro de curvatura, a distância entre o centro de curvatura e o foco também equivale matematicamente à distância focal. Também vale, numericamente é igual. E nos espelhos, a gente chama a distância entre o centro de curvatura e o vértice, a gente chama essa distância de raio de curvatura, certo? Professor, por que raio de curvatura? Porque o centro de curvatura não é como se fosse o centro de uma circunferenciazinha? Do centro até a extremidade a gente chama de raio, né? Então, do centro até o vértice a gente chama de raio de curvatura.
Do foco até o vértice, a gente chama de distância focal, ou simplesmente foco. Do centro de curvatura até o foco, como é bem simétrico, a gente também chama de distância focal, ou simplesmente foco. F é o ponto focal. E isso daqui em verde, isso aqui em vermelho, são as distâncias focais. Aí eu monto uma relação simples. Eu monto dizendo o seguinte, que o raio de curvatura ele é o dobro do foco. Ou o foco é a metade do raio de curvatura. Concordas comigo? Perfeito. E aí eu quero que tu entenda que o que eu acabei de falar para o espelho côncavo também serve para o convexo. Do vértice até o foco é a distância focal. Do foco até o centro é a distância focal. Do vértice até o centro é o dobro da distância focal, que a gente chama de raio de curvatura. Perfeito? E o raio de curvatura é o dobro do foco, ou o foco é a metade do raio de curvatura. Não esqueça disso. Beleza? Massa. Eu queria também trazer uma coisa interessante para vocês, que é o seguinte. Toda vez que a gente falar sobre o espelho côncavo, o ponto focal ele é a âncora do espelho. Ele é muito importante. Você vai ver daqui a pouquinho. E esse foco, ele é real nos espelhos côncavos e é um foco virtual no espelho convexo. Professor, mas por quê? Porque no espelho côncavo, o foco ele interage com a luz. A luz consegue passar pelo foco. E a luz ela vem no mundo real. Então o foco é real. Já no espelho convexo, quando a luz vem, ela bate e reflete no espelho convexo, não alcançando o foco. Então a gente fala que o foco ele está dentro do espelho, ele é um foco inalcançável, é um foco virtual. Beleza? Massa. Isso é o que separa os dois espelhos. E aí eu queria finalizar essa primeira etapa falando dos famosos raios notáveis. Os raios notáveis, eles são importantes, pessoal, porque eles determinam para a gente como um raio de luz, quando bater no espelho, o que é que esse raio de luz faz? Porque perceba comigo, no espelho plano, se o raio de luz bater no espelho plano, eu sei que ele bate e volta, não é isso? Ele bate e volta. Ó. Tem aquela retinha normal, aquela frescura toda, né? Bate e volta. Eu sei que o comportamento sempre será esse. Mas no espelho côncavo e convexo, qual é o comportamento do raio de luz? Aí existem 4 comportamentos do raio de luz, certo? Isso aqui é meio que fosse como se fosse uma lei da reflexão. São 4 comportamentos. Só que um desses comportamentos, que é o terceiro raio notável, ele é bem inútil mesmo. Eu não quero perder tempo com isso. Eu quero atacar o que é mais importante para a gente, beleza? E aí eu quero deixar claro o seguinte, são 3 raios notáveis e eles explicam situações do nosso dia a dia. Vamos para o primeiro raio notável? Eu vou fazer tanto para o côncavo como para o convexo. O mesmo raio notável eu vou fazer para os dois, para tu entender como a luz se comporta ao bater no espelho côncavo e no convexo. Vamos lá para o primeiro raio notável. O primeiro raio notável é o mais importante de todos. É o raio notável que, quando a luz vier paralela a essa linha aqui que eu estou grifando, essa linha aqui é o eixo principal. É onde ficam os focos, os vértices, os centros de curvatura, certo? Então, quando o raio de luz vier paralelo a esse eixo principal, quando ele bater no espelho côncavo, ele é direcionado para o foco. Olha como o ponto focal é importante. Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, quando bate no espelho, ele é convergido para o foco. Convergido para o foco, perfeito? Isso aí traz algumas aplicações do nosso dia a dia, como por exemplo, fica atento que eu vou te falar, tá? O telescópio, as antenas parabólicas e os fornos solares, eles usam exatamente esse primeiro raio notável para existir. Professor, me explica melhor? Te explico. Imagina que, eu vou até redesenhar isso aqui embaixo, eu vou usar um espaço aqui para poder falar da aplicação aqui, tá? Ó, mostrando aqui dessa aplicação desse primeiro raio notável. Se eu trouxer aqui, ó, isso aqui é o nosso espelho côncavo, certo? Imagina, eu vou falar do telescópio, da antena parabólica e vou falar também do nosso forno solar. Imagina que eu estou usando como antena parabólica. Se essa antena parabólica ela está aqui na Terra apontando para o espaço, todos os sinais que provêm de satélites artificiais lá de cima, os satélites das TVs, das internets, eles vêm todos paralelos lá de cima. Então, quando ele vem paralelo e bate na antena parabólica, ele é convergido para o foco. Todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, quando bate na antena, é convergido para o foco. E aí, no ponto focal, a gente coloca um receptor. A gente coloca um sensor que recebe toda essa informação que está vindo do espaço, que vai ser convergida para o foco. Ele recebe, está percebendo que, por convergir para o foco, ele recebe um monte de mesma informação ao mesmo tempo.
E aí isso potencializa o funcionamento da antena parabólica, certo? A mesma coisa acontece com o telescópio. Quando o telescópio ele está lá em órbita da Terra, apontando para uma galáxia bem distante, para uma estrela bem distante, a luz, a radiação que vem dessa estrela, dessa galáxia bem distante, é uma radiação que vem paralela. É uma radiação que está tão longe que ela vem paralela. Quando ela bate no telescópio, que é um espelho bem grande, um espelho côncavo bem grande, toda essa radiação, toda essa luz, ela é convergida para onde? Para o foco. E no foco a gente coloca um fotossensor, ou, numa linguagem mais coloquial, uma câmera fotográfica. E aí a gente consegue enxergar essa imagem. Como está bem longe, se eu olhasse a olho nu, eu não conseguiria ver. Mas como está bem longe e esse espelho aqui está concentrando toda a luz que está chegando em um único ponto, então a luz fica mais forte nesse ponto. E a gente consegue enxergar melhor, certo? Essa definição. O forno solar é a mesma lógica. O forno solar, a gente aponta um espelho côncavo para o Sol e toda a luz do Sol ela é convergida para o foco do espelho. E a gente coloca uma panela aqui no foco do espelho. É como se a gente estivesse criando um mini Sol em cima da panela. É como se a imagem do Sol aparecesse no foco. É como se o Sol tivesse se transferido para o foco. E aí, imagina um Sol em cima da panela. Um Sol concentrado na panela. A panela esquenta bastante e o teu alimento é cozido. Beleza? Massa. E aí eu quero adiantar aqui, ó. E aí, primeiro notável do espelho côncavo, ele explica tudo isso, tá? No espelho convexo, não tem uma aplicabilidade muito grande no nosso dia a dia, mas a ideia é o seguinte, no espelho convexo, quando o raio de luz ele vem paralela ao eixo principal, ele bate no espelho e é jogado para longe do foco. No espelho côncavo, bate no espelho e vai para o foco. No espelho convexo, se vem paralelo, bate no espelho e é jogado para longe do foco. O espelho convexo, ele abre a luz. É por isso que a gente vê um campo visual maior no espelho convexo, certo? Então, a aplicabilidade desse cara aqui é justamente os espelhos de portaria, os espelhos que a gente enxerga em retrovisor de carro e afins. Perfeito? Massa. Quando eu for para o segundo raio notável, ele é o caminho inverso do primeiro raio notável. O segundo raio notável é o seguinte: se a luz, quando vinha paralelo, batia no espelho para o foco, o segundo raio notável, ele fala aqui, se a luz vier do foco, quando bate no espelho, ela sai paralela. A imagem está com uma qualidade um pouquinho ruim, né? Porque eu tirei um print do nosso livro, mas no livro tem esses raios bem detalhadinhos, perfeito? Mas, ó, se a luz vier do foco, bate no espelho, ela sai paralela. Se a luz vier do foco, bate no espelho, ela sai paralela. Ou seja, esse segundo raio notável é o caminho inverso do primeiro, perfeito? E aí, quais são as aplicações desse segundo raio notável para o espelho côncavo? Isso aqui explica duas situações do nosso dia a dia. Os faróis dos carros e também explica as lanternas que a gente usa no nosso dia a dia. A lanterna e o farol do carro, a gente bota uma lâmpadazinha no foco, porque a luz que está saindo da lâmpada, ela não está saindo do foco, porque a lâmpada está no foco. Então essa luz sai da lâmpada, bate no espelho e sai exatamente paralela. E aí a gente cria um canhão de luz direcionado. Perfeito? Em algumas situações, os fabricantes de lanternas, de faróis, colocam a lâmpada aqui, ó, entre o foco e o vértice. Aí isso faz com que a luz, quando sair dessa lâmpadazinha, abra mais. E aí a gente vai ter um canhão de luz mais aberto. Isso acontece se a lâmpada estiver posicionada entre o foco e o vértice. Se a lâmpada estiver posicionada no foco, sai exatamente paralelo. Se ele posicionar a lâmpada entre o foco e o vértice, a luz sai bem aberta. Perfeito? Massa. Já nos espelhos convexos, esse raio notável é a mesma coisa do côncavo, né? Na primeira situação, o raio notável ele vinha paralelo, batia no espelho e ia embora. Aqui, se o raio notável, se a luz vier tentando ir para o foco, bate no espelho e volta paralelo. Perfeito? É o caminho inverso do primeiro raio notável, aplicabilidade 0. Vamos para o quarto raio notável. Esse quarto raio notável ele também tem a aplicabilidade 0. Mas eu quero que você entenda o comportamento da luz nesse quarto raio notável, porque a gente acaba utilizando ele às vezes para formar as 5 formações do côncavo e a única formação do convexo. Porque perceba, o que eu estou explicando aqui é como um raio de luz interage com o espelho. Na próxima etapa da nossa aula, eu vou explicar como, se eu estiver em frente ao espelho, eu vou me ver. Mas para desenhar isso, eu preciso desses raios notáveis. Eu preciso de raios notáveis para entender como funciona o telescópio, antena, forno solar,
como funciona a lanterna, como funciona o farol. Eu também preciso desses raios notáveis para entender como eu vou me ver em frente a um espelho, certo? Mas terminando o último raio notável aqui, ó, a luz que vier diretamente no vértice, bate no vértice e sai com a mesma angulação. Isso no espelho côncavo. No convexo é a mesma coisa. A luz que vier e bater no vértice direto, ela sai com a mesma angulação. Perfeito? Esses são os três principais raios notáveis. Professor, mas são quantos raios notáveis mesmo de verdade? Me lembra aí? A quantidade de raio notável é 4. Porém, útil mesmo, a gente só tem esses 3 raios notáveis. O primeiro, o segundo e o quarto. Lembrando que isso está no nosso material, tá? Na nossa aula 2. Dá uma lidazinha depois que tu vê esse direto ao ponto. Massa? Tranquilo. Vamos embora agora falar sobre a formação de imagens. Pessoal, formando agora as imagens dos espelhos côncavos e convexos. Peguei essas imagens aqui do nosso material, certo? Do nosso livro. Eu quero te lembrar que a gente desenhou cada imagem dessa, a gente definiu cada coisinha dessa no nosso material, tá? A gente definiu bem detalhadozinho na nossa aula, no nosso material. Mas como eu quero ir direto ao ponto, eu quero te fazer realmente fixar na cabeça, te dando uma dica bem interessante que vai te ajudar demais, certo? Lembrando que o intuito de você, como a gente fez em aula, desenhar cada imagem, vai te ajudar muito a relembrar. No dia do vestibular, se tu esquecer, tu lá desenha e tal e acha a resposta. Porém, eu sei que muitas vezes desenhar na hora do vestibular vai ser difícil, então eu quero te dar dicas, eu quero relembrar de fato. Eu estou usando as figuras aqui que tem no nosso material, beleza? Quando a gente terminar isso aqui, eu vou falar rapidamente das equações e a gente finaliza o nosso direto ao ponto. Quero também reforçar que no final desse diretamente ao ponto, vai ter um QR Codezinho e nesse QR Code, você escaneando, você vai direto para uma lista de exercícios 100% teórica, 100% de teoria. Não tem cálculo nessa lista, porque eu sei que para quem quer Enem, a parte de teoria é infinitamente mais importante do que a parte de cálculo, certo? Ah, professor, mas eu quero particulares, eu quero isso, aquilo, outro. No nosso material e nas nossas listas AR, tem muita questão de cálculo. Então, corre e faz lá, beleza? Na lista R6, tem muita questão de cálculo de espelhos esféricos. E no nosso material também tem pelo menos ali umas 10, 12 questões de cálculo no nosso material também, tanto no nível 1 como no nível 2, perfeito? Mas quem quer Enem, eu aconselho que você concentre-se mais na parte teórica dos espelhos esféricos. Mas vamos lá, vamos relembrar as imagens. Lembra que no espelho côncavo a gente tem cinco possíveis formações. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta formação. Já no espelho convexo é uma formação única, beleza? Vamos lembrar que no espelho côncavo a gente tem 5 formações, por quê? No espelho côncavo a gente tem os pontos, né? A gente tem, a gente tem o nosso vértice, a gente tem o nosso foco, o nosso vértice, a gente tem o nosso centro. Então, por que tem 5 formações? Porque o objeto que eu chamo de P, ele vai ficar antes do C, na primeira possibilidade. Eu vou colocar depois ele sobre o C, certo? Essa seria a nossa segunda formação. Eu vou colocar o objeto também entre o C e o F, é a nossa terceira formação. Vou colocar o nosso objeto sobre o F e, por fim, vou colocar nosso objeto entre o F e o V. Essa é a quinta formação. Então, existem essas 5 formações justamente porque a gente precisa entender que o objeto ele pode estar antes do centro, sobre o centro, entre o centro e o foco, sobre o foco, entre o foco e o vértice. Já no espelho convexo, como o objeto ele não interage com o vértice e não interage com o foco, então, independentemente de onde o objeto esteja, o objeto estando longe e o objeto estando perto, a formação é única, beleza? Aí vamos lembrar o seguinte, para desenhar as imagens, eu posso usar qualquer raio notável que seja, qualquer raio notável. Aqui no livro, a figura do livro usa o raio notável, aquele primeiro raio notável que passa pelo foco e aquele raio notável inútil que eu nem revisei nesse nosso material, beleza? Mas como eu desenhei em aula, você tem todos os desenhos aí programadozinhos na sua folhinha, então você vai relembrar os raios notáveis desenhando. Mas eu não quero perder tempo com isso, eu quero só realmente de fato entender contigo como é que fica a imagem. Vê, eu coloquei as 5 imagens aqui, mas eu quero dar uma dica que eu acho que vai ser muito valiosa para vocês, certo? Essa dica, todo ano, eu forneço aos alunos já nossa revisão final, que acontece lá em setembro, mas eu quero ajudar vocês a partir de agora,
nessa dica porque eu sinto a necessidade de evoluir nessa aula com vocês, perfeito? Então vamos lá. No espelho côncavo eu tenho o vértice, eu tenho o foco e eu tenho o centro de curvatura, concorda comigo? Aí veja, eu vou usar o auxílio de cores. Se eu coloco o objeto aqui antes do centro de curvatura, essa é a primeira formação, concorda comigo? Como é que aparece a imagem? A imagem aparece aqui, ó. Olha a imagem aqui. Olha a imagem na formação 1. Essa imagem na formação 1 é uma imagem, ó, olha a imagem aqui, do mesmo jeitinho que está aqui, certo? Essa imagem ela é real. Professor, me lembra por que é real mesmo? Toda imagem real é aquela imagem que fica no mesmo mundo do objeto. Professor, no mesmo mundo é. O objeto ele está do lado esquerdo do espelho. A imagem está do lado esquerdo do espelho. Perfeito? Então eles estão no mesmo mundo. Então a gente fala que é uma imagem real. Perfeito? Tranquilo. Ela é uma imagem invertida, e é uma imagem menor. Professor, eu vou ter que decorar isso, é? Cara, se tu não entendeu como eu desenhei em sala, decora. Decora, por favor, tá? Isso é importante demais, porque as questões teóricas sempre vão tentar abordar isso, certo? Real, invertido e menor. A próxima posição que eu posso colocar meu objeto é exatamente sobre o centro de curvatura, é a formação 2. Quando eu coloco o objeto na formação 2, a imagem aparece exatamente aqui. Olha a imagem aqui, formação 2, certo? Essa imagem, olha aqui, ó, formação 2, tá? Essa imagem é real, porque está no mesmo mundo que o objeto está. Ela é invertida, se é real, é invertida, não esqueça disso. E ela é exatamente igual. Perfeito? Massa. A terceira formação, eu vou colocar agora o meu objeto exatamente, ó, vou colocar meu objeto aqui exatamente sobre, aliás, desculpa, vou colocar meu objeto exatamente entre o centro de curvatura e o foco. Quando meu objeto aparece entre o centro de curvatura e o foco, olha a minha imagem onde ela vai aparecer. Ela vai aparecer mais ou menos por aqui, ó. Olha a minha imagem aparecendo aqui. É a terceira formação. A imagem continua sendo real, a imagem continua sendo invertida e a imagem agora ela passa a ser maior. Aí agora eu falo uma coisa importante. Olha a escadinha. É o objeto andando para frente e a imagem aumentando e andando para trás. Vê como fica fácil de tu decorar. Toda vez que tu for vir uma questão que a questão é de espelhos esféricos côncavos e ele está perguntando teoria sobre isso, desenha esse bisuzinho. Faz 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e aumentando, certo? Sempre assim. Aí, ó, o 1, a imagem está aqui, o 2, a imagem está embaixo e o 3, a imagem está lá. Então, anda para frente, a imagem aumenta andando para trás. Isso é uma dica muito valiosa, perfeito? E para finalizar, se eu coloco meu objeto sobre o foco, que é a formação 4, é justamente na hora em que a gente fala que a formação é imprópria. Perceba, se o objeto estiver sobre o foco, não forma imagem nítida. A imagem é formada lá no infinito. A gente fala que a imagem é imprópria, beleza? Perfeito. E por fim, a principal formação de imagem. Se eu coloco a minha imagem entre o foco e o vértice, que é a posição 5, desculpa, se eu coloco meu objeto, eu falei errado, tá? Se eu coloco meu objeto entre o foco e o vértice, coloquei meu objeto entre o foco e o vértice, objeto entre o foco e o vértice, a minha imagem aparece aqui, ó, dentro do espelho. Olha a minha imagem onde fica. Perfeito? A minha imagem ela fica sendo dentro do espelho, então automaticamente é uma imagem virtual. É uma imagem direita, perfeito? Porque ela tem a mesma orientação do objeto e ela é uma imagem muito maior. É por isso que essa quinta formação ela explica o espelho dentista, certo? Ela explica também o espelho de maquiagem, um espelho que você precisa ver com mais detalhes, porque é o espelho aqui você vai colocar bem pertinho, ele vai colocar bem pertinho do seu rosto. Você que é o objeto, ó, você que é o objeto aqui, ó, você tem que estar bem próximo do espelho, tem que estar entre o foco e o vértice para que tua imagem apareça lá dentro do espelho virtual direito e maior. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta formação do espelho côncavo não tem muita aplicabilidade no nosso dia a dia. Eu não vou usar muito isso no dia a dia. São imagens que ficam fora do espelho, são imagens projetadas. Tudo que é real é projetado, perfeito? Então não tem muita utilidade para a gente. Eu consigo ver essas imagens olhando para o espelho,
certo? Porque elas são projetadas na minha retina, mas não tem utilidade, é sem nitidez, é de cabeça para baixo, eu não vou usar isso aqui no nosso dia a dia. Mas a 5 não, a 5 eu uso demais, certo? Perfeito. Outra coisa que eu tinha que falar também para vocês é que toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita. E eu quero que você entenda, o espelho côncavo ele consegue fazer essas 5 formações, tá? Essas 5 formações, perfeito? E só ele consegue, nenhum outro espelho consegue. Se fala real invertido e menor, se fala real invertido igual, se fala real invertido e maior, se fala imprópria, se fala virtual direita e maior, tem que ser o espelho côncavo, não tem erro. Até porque o espelho convexo, galera, só consegue fazer uma formação. E sabe que formação é essa? Vou aproximar bastante aqui, ó. Independentemente de onde o objeto esteja, se o objeto estiver próximo, se o objeto estiver longe, a imagem sempre aparece virtual, porque está dentro do espelho, sempre aparece direita, porque tem a mesma orientação do objeto, e sempre aparece menor, sempre vai ser menor. E outra coisa importante, isso é muito valioso que eu vou falar para vocês. Essa imagem, ela sempre está entre o foco e o vértice. O objeto, ele pode estar em qualquer canto, mas a imagem, ela sempre vai estar dentro do espelho, entre o vértice e o foco desse espelho convexo. Perfeito? É a formação única desse nosso espelho convexo. Não esquece disso. Tranquilo, pessoal? Massa. Então, segue essa dica desse bizu que vai te ajudar de verdade, de coração, beleza? Massa. Vamos embora agora falar das equações. Aí isso é algo que não é tão importante para o Enem. Eu digo isso porque nunca caiu no Enem. Professor, mas pode cair no Enem? Pode, tudo pode cair no Enem. Mas desses últimos 13, 14 anos aí, 15 anos de Enem, a gente nunca viu nenhuma questão, de fato, de cálculo no Enem sobre espelhos esféricos, tá? E no Enem tradicional mesmo, caiu uma questão teórica e olha lá. Beleza, pessoal? Massa no Enem tradicional. No Enem PPL, segunda aplicação, acaba caindo uma coisinha ou outra. Perfeito? Massa. Vamos embora falar das equações para a gente finalizar nosso direto ao ponto. Vamos lá. Galera, falando agora das nossas equações dos espelhos esféricos, a gente tem basicamente 3 equações. A equação de Gauss, a equação do aumento linear e essa relação extra aí, que eu até disse em sala, eu até brinco com isso, eu não gosto dela. Eu só mostro porque alguns alunos usam bastante ela, mas eu não gosto dessa relação, tá? Essas equações, elas vão te ajudar a calcular algumas grandezas dos espelhos esféricos, como, por exemplo, distância da imagem, distância do objeto, certo? Foco do espelho. Porque percebe comigo, todo espelho, eu vou desenhar aqui rapidamente, depois eu apago. Todo espelho, vou pegar uma imagem, uma formação qualquer do espelho côncavo, tá? Uma formação qualquer só para discutir com vocês. Então, ó, imagina que eu tenho aqui o objeto antes do centro de curvatura, né? Aí a imagem aparece aqui, lembra? Lembra daquela escadinha, né, que a gente montou? Isso aqui é a distância do objeto, ou como alguns autores chamam de P. E isso daqui é a distância da imagem, como alguns autores chamam de P' também, perfeito? E a distância do foco até o vértice é a distância focal, que a gente chama de F minúsculo. Beleza, pessoal? Massa. E aí eu quero que você entenda que essas equações vão te ajudar a calcular isso. O DI, o DO, ou a distância focal. Essas equações surgem por conta disso, certo? Beleza. E aí eu quero relembrar contigo as equações. A equação de Gauss é a única equação que relaciona foco, DI e DO ao mesmo tempo. Lembrando que DI pode ser P', DO pode ser P, DI pode ser P' e DO pode ser P. Então, você escolhe como escrever. Se escreve DI e DO ou se escreve P' e P. Você é quem sabe, certo? Então, calcular o DI, calcular o DO, calcular o foco, a gente geralmente usa a equação de Gauss, perfeito? E aí muita gente pensa, aí isso vem de um costume do espelho plano, que o DI é igual ao DO, mas não é, tá? Eles não são iguais. O DI é igual ao DO só no espelho plano. No espelho côncavo e convexo, eles quase todas as vezes eles são diferentes, certo? Então você vai ter que calcular eles, você tem que calcular eles, beleza? E aí eu quero que você entenda que essa equação de Gauss é a mais utilizada porque conhecendo o foco e o DO, eu consigo achar o DI, ou conhecendo o DI e o DO, eu acho o foco. Conhecendo o foco e o DI, eu consigo achar o DO. Então, ela serve para calcular qualquer um dos três.
DI aqui é igual a DI aqui. DO aqui é igual a DO aqui, certo? Não pode cortar não, de jeito nenhum, certo? Beleza, então essa é a equação de Gauss. Ela é muito utilizada para isso, perfeito? Massa. Outra coisa importante, todas as questões, elas conseguem ser resolvidas pela equação de Gauss, mas em algumas situações ele não te dá informação suficiente do DO e do DI. Aí tu vai ter que achar ou o DO ou o DI em outra equação, que é a equação do aumento linear. Professor, o que é o aumento linear? Tu já percebeu que muitas vezes o objeto e a imagem, eles são de tamanhos diferentes, não é? Então o objeto ele pode ser maior do que a imagem, ou então a imagem pode ser maior do que o objeto. Vai depender muito da situação que a gente esteja estudando, certo? Aí quando eu falo do aumento linear, é justamente isso. O aumento linear, o nome aumento linear, ele está dizendo quantas vezes a imagem pode ser ou não maior que o objeto. Aí a gente fala assim, ó, toda vez que o aumento linear for números como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, números inteiros, certo? Quando o aumento linear é um número inteiro, a gente fala que a imagem ela é maior do que o objeto. Se o aumento linear for uma fração ou um decimal, for, sei lá, é 1 sobre 2, é 0,1, é 0,2, aí a imagem ela é menor do que o objeto. Beleza? O aumento linear, geralmente, ele te dá. Ele fala o aumento linear na questão. Por exemplo, vê, eu vou tentar contextualizar contigo. Se ele chega para a gente e fala assim, olha, a imagem ela é 2 vezes maior do que o objeto. A imagem é o dobro do objeto. Então, o aumento linear, ele vale 2. Perfeito? Se a gente fala, olha, a imagem ela é 4 vezes menor do que o objeto. Então, o aumento linear vai valer 1 sobre 4, porque é 4 vezes menor, beleza? Então, a imagem é menor do que o objeto, perfeito? Outro exemplo, olha, a imagem ela é 25% do objeto. 25% é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 1/4, então, menor. Então, ele vai falar, ele vai dizer, ele vai te dar palavras, uma frase formada para tu entender quem é o danado do aumento. Beleza? Quanto equivale o danado do aumento. Perfeito? E aí existe uma relação bem simples do aumento linear. O aumento linear ele pode ser calculado por menos DI sobre DO e o aumento linear pode ser calculado por HI sobre HO. Professor, quem é HI e quem é HO? HI é a altura da imagem e HO é a altura do objeto. Ou simplesmente I e O também se quiser chamar, certo? A altura da imagem e a altura do objeto. Tanto faz, beleza? Então, se tu tiver o tamanho da imagem e tiver o tamanho do objeto, tu consegue achar o aumento. Por exemplo, se a imagem for desse tamanho e o objeto for desse tamanho, por exemplo, olha a imagem como tem 3 quadradinhos, o objeto tem um só. Então, o aumento linear vai ser 3, né? Porque a imagem é 3 vezes maior do que o objeto. Perfeito? Então, eu calculei isso justamente, ó, HI sobre HO. O HI é 3, que são 3 quadradinhos, e o HO é 1 quadradinho. Então, 1 3 sobre 1 vai dar 3, beleza? Então, o aumento linear é 3 vezes. Então, entenda, se a imagem for maior do que o objeto, a gente vai ter justamente um aumento linear com um número maior do que 1, certo? É 4 vezes maior, então o aumento linear é 4. É 5 vezes maior, o aumento linear é 5. É 2 vezes menor, então o aumento linear é 1 sobre 2. A imagem é 5 vezes menor, então o aumento linear é 1 sobre 5. Perfeito? Isso quer dizer se é maior ou menor. Perfeito, massa. E precisa calcular o aumento ou precisa calcular o DI ou o DO, vem para cá, certo? Essa aqui é muito utilizada. Muitas vezes a questão de cálculo ela ele pede ele pede o foco, ou ele pede o DO, ou ele pede o DI, só que tu não tem dados suficientes para achar. Aí tu vem no aumento e acha alguma coisa entre DI e DO. Acha alguma coisa, volta para cá e termina a questão. Beleza? Geralmente é isso. O aumento linear geralmente ele te dá para tu achar algo entre DI e DO, joga aqui e termina essa questão, beleza? Aí existe essa relação extra aqui, ela é a única relação matemática que envolve aumento, foco e o DO, que é a distância do objeto. Então, se na questão não fala de distância da imagem, se a questão não quer imagem de jeito nenhum, tu vem para essa equação. Porém, eu não gosto muito dela porque ela em si é uma equação a mais para tu ter que decorar para responder um tipo de questão específico. Não é válido. Quando essa mais essa respondem qualquer coisa.
Então, tu não precisaria desse momento algum, porque esta mais essa respondem qualquer coisa, beleza? Até porque tu sabe que essa equação é você isolando o DI e jogando aqui dentro para eliminar o DI. Aí você chega nessa equação. Então, eu não gosto dela, tá? Eu prefiro aplicar ou esta equação daqui. Perfeito, pessoal. Massa. Isso é bem interessante, tá? O aumento linear é bem interessante, porque ele vai te ajudar em algumas questões. Está sem saída, vai para o aumento linear. E pensa, lembra o que é o aumento linear, beleza? Massa. E para a gente finalizar, aí vem a parte mais chatinha das questões de cálculo, que são os sinais. Eu quero reforçar contigo o seguinte. Quando tu for aplicar a equação de Gauss e a questão te der o valor do foco, quando você for colocar o foco, ele fala, o foco do espelho é 20 centímetros, o foco do espelho é 2 metros, o foco do espelho é 15 centímetros. Se você vai colocar o foco na equação, o foco tem sinal. Se você estiver trabalhando com espelho côncavo, você vai colocar o foco positivo. Então, eu colocaria mais 15 centímetros. Ou só 15, né? Não precisa colocar o mais não, porque quando o sinal não aparece, é porque a gente sabe que é positivo. Beleza? Agora, se você estiver trabalhando com espelho côncavo, não é isso? O foco ele tem que entrar positivo na equação aqui. Agora, se eu digo, olha, o foco do espelho convexo é 18 centímetros. Se você for colocar o 18 centímetros na formulazinha, tem que colocar menos 18. Porque todo espelho convexo tem um foco virtual. E quando é virtual, o foco tem que ser negativo. Perfeito? Então, não esqueça. Se ele der o valor do foco, 12 centímetros, e você tem que colocar ele na fórmula, lembre, se estiver trabalhando com espelho côncavo, só coloque 12. Se estiver trabalhando com espelho convexo, coloque menos 12. Perfeito? Professor, tem 100 centímetros ou em metros? Qualquer unidade vai dar certo. Agora, contanto que todo mundo case na mesma unidade, certo? Beleza. Quando a gente trabalha com foco, o sinal já está pré-estabelecido, mais ou menos. Beleza. Quando a gente vai para a distância do objeto, aí eu vou ser bem claro contigo. O objeto, quase sempre, 99% dos casos, o objeto é real. Então, o DO ele sempre fica positivo nas formulazinhas. Beleza? Muito raramente vai ser um objeto virtual. Aí tu teria que colocar o DO negativo. Mas isso é muito raro. Isso aqui é mais para quem vai fazer um militar da vida, um SSA2, enfim, algo mais cabulosinho, certo? Tem que lembrar disso. Quando a gente fala da imagem, aí a gente tem que tomar cuidado, certo? Se a questão me fala a distância da imagem, olha, a distância da imagem vale, sei lá, 25 centímetros. E eu vou colocar ela na conta aqui para poder achar ou o foco ou o DO, certo? Tanto faz. Se eu tenho o valor do DI e eu vou ter que colocar ele na equação, toma cuidado. Quando eu colocar o DI na equação, se for um DI de uma imagem real, tu coloca ele positivo. Se for um DI de uma imagem virtual, coloca negativo. Perfeito? Isso é muito importante. Te dei o valor do DI. A questão te deu o valor do DI. O DI vale, sei lá, 10 centímetros. Beleza. Se for uma imagem real, coloque 10 centímetros positivos, 10 centímetros positivos. Coloca positivo aqui. Esse menos é da fórmula, tá? Esse menos é da fórmula. Então, coloca o DI positivo. Agora, se for uma imagem virtual, coloque a imagem virtual, sei lá, vamos botar outro valor, 7 centímetros. Aí eu vou colocar menos DI em tudo que eu for trabalhar, certo? Eu vou colocar menos 7. Quando eu for usar o DI, eu conheço o valor do DI, eu quero usar ele, então coloque negativo se a imagem for virtual. Perfeito? Lembra que esse menos aqui, pessoal, é da fórmula, ele existe sempre, esse menos. E para finalizar, o aumento linear também pode ser positivo ou negativo. Vê que viagem da gota. O aumento linear ele é positivo quando a gente está utilizando uma imagem direita. O aumento linear tu usa negativo quando a imagem for invertida. Professor, como assim? Vamos lá. Imagina que a questão diz assim, olha, a imagem, ela é 5 vezes maior do que o objeto. Então, o aumento linear seria 5. Só que tem que tomar cuidado. Se ele fala que essa imagem é invertida, lembra que invertida é a mesma coisa que real, né? Porque toda imagem real é invertida, beleza? Se ele fala que essa imagem é invertida, você teria que colocar menos 5 aqui. Quando fosse usar o aumento, colocaria menos 5. Certo? Se ele fala, olha, a imagem ela é 8 vezes menor, então o aumento linear é 1 sobre 8. Só que essa imagem ela é invertida também, aí você colocaria menos 1 sobre 8. Perfeito? Massa. Lembra que o sinal não tem nada a ver com ser maior ou menor. O sinal tem a ver com ser invertido ou direito. Aí se ele fala assim, olha, a imagem que a gente vai usar é uma imagem virtual e direita e ela é menor. Ela é, sei lá, 7 vezes menor. Aí o aumento linear seria 1 sobre 7 e positivo, porque ela é direita. O positivo
quer saber se é direito ou invertido, certo? Então, se for direito, é positivo. E como ela é 7 vezes menor, fica 1 sobre 7. Ah, professor, agora a imagem é virtual, ela é direita e ela é 5 vezes maior. Ela é maior. E aí? Como é que seria o aumento? O aumento seria 5 vezes, porque ela é maior. E como é direita, positivo. Aí tu colocaria ele positivo aqui dentro. Perfeito? E eu quero que tu lembre disso, que eu vou falar é bem importante. Se a questão começa dizendo assim, olha, a imagem ela é virtual e menor, só pode ser convexo. Porque virtual e menor, só o convexo consegue fazer. Certo? Só o convexo consegue fazer. Se a questão começa a falar assim, olha, a imagem é virtual e maior, só o côncavo consegue fazer. Se a questão começa a falar assim, olha, a imagem é real e alguma coisa. Se a imagem é real, só o côncavo consegue fazer. Beleza? Se liga nisso, é muito importante, tá? Professor, questão de cálculo vai cair no Enem? Eu creio que não. Pode cair qualquer coisa, mas analisando as provas anteriores, eu acho difícil cair, mas tudo pode acontecer, tá? Mas sendo muito sincero, muito pragmático, como tu tem muita coisa para estudar, se concentre na parte de teoria. Perfeito? Massa. No final desse nosso vídeo, lembra que tem uma listinha no QR Code, tá? Coloquei o QR Code no começo e no fim para que você pegue essa lista quando você quiser, tá? Essa lista que eu coloquei aí extra é uma lista só de teoria. Beleza, pessoal? Massa. Então, um cheiro a todos. Qualquer coisa, qualquer ajuda que vocês precisarem, conta sempre comigo. Vamos embora. Cheiro a todos, até a próxima. Tchau.